Abre a tua Bíblia comigo aí, por favor, meu querido. Primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 5, abre lá. Hoje nós vamos iniciar uma série de palavras, 4 palavras, e aí nós já estamos na reta final para entrarmos na série de Natal. Você já imaginou isso? Nós já estamos aí no final do ano, vamos terminar essa série aqui, vamos ter 2 palavras avulsas, e aí já vem a série de Natal, nos preparando para chegar ao tempo de Natal. Este ano vai ser um pouquinho diferente, né? Vai cair aí as vésperas aí do sábado para o domingo e tudo mais, mas eu creio que vai ser bênção e você vai poder ouvir de Deus o que você ainda precisa ouvir antes que o ano termine. Você quer receber isso? Então abre o teu coração. Eu vou ler um verso bem curto, que está embutido num texto bem grande, mas talvez venha causar um choque para você em algum momento, né? Eu vou tentar te explicar ao longo dessa palavra. Nossa série vai se chamar Imperfeitos. O in ali, lembra que tem uma pessoa ali, tem a ideia ali, em português não traz muito a ideia, né? Mas o I am, em inglês, né? Já dá a ideia do eu. E quem que é o perfeito ali, tem uma pista ali te lembrando. Mateus capítulo 5, verso 48, são palavras de Jesus, diz assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando a gente olha, numa primeira vista, esse texto, vai dar certo. Não vai dar certo, porque como que eu vou ser perfeito? Antes de você tomar qualquer conclusão precipitada a respeito de um versículo da Bíblia, você precisa entender um contexto. Você jamais pode chegar numa conclusão, Deus não quer que a gente use cabelo comprido, Deus não quer que a gente use saia, Deus não quer que a gente faça um monte de coisa. Se você olha e lê apenas um versículo, você precisa entender o contexto do qual ele foi escrito, se tem alguma coisa a mais ao redor daquele texto explicando, e essa parte aqui é uma delas. Um dos maiores, ou o maior sermão já pregado na história da humanidade, está contido aqui, começa no capítulo 5, é o que nós chamamos de o Sermão do Monte. Lá no Monte das Bem-aventuranças, Jesus, ele abre um leque de assuntos assim, dos mais variados possíveis. Por exemplo, se você tiver com a tua Bíblia de papel aí, geralmente vai ter um subtítulo em algumas sessões. Se você olhar no começo do capítulo 5, vai estar escrito assim, as bem-aventuranças. Mas daí Jesus começa a abrir um monte de assunto. Ele fala do sal da terra, que você é a luz do mundo, que você não pode esconder essa luz. Ele fala que ele veio para cumprir a lei, ele não veio para abolir a lei. Depois ele fala sobre o homicídio, e aí ele abre a mesma pregação. Ele fala sobre adultério, ele fala sobre divórcio, ele fala sobre fazer falso juramento, tudo no mesmo balaio ali, gente. Jesus vai abrindo um monte de leque. Ele fala sobre vingança, e aí ele fala sobre amor aos inimigos, e aí ele termina essa sessão aqui dizendo isso que nós acabamos de ler. Olha, depois de tudo isso, eu falei sobre homicídio, falei sobre divórcio, falei sobre adultério, eu falei sobre vingança, eu falei sobre juramento, eu falei sobre amar os inimigos. Depois de tudo isso ele fala assim, sejam perfeitos. E se fosse só por aí, a gente podia, cada um pode ter um senso de perfeição. Perfeição para mim pode não ser perfeição para você, então a gente fica ali num campo bem tranquilo, né? Porque para mim está bom, para mim está perfeito. O problema é que ele não termina o verso aqui, ele fala assim, sejam perfeitos, e ele dá um padrão para a gente. Como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí acabou com a minha cabeça, né? Como que eu vou ser já no meu padrão? Às vezes pode ser difícil, porque você pode ter 2 opções, você pode viver em 2 valas, você pode jogar um padrão moral lá embaixo, para você conseguir cumprir esse padrão, né? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, então eu posso fazer. Você joga a barra do padrão moral lá embaixo, que daí você consegue cumprir e se sentir bem com você mesmo. Eu sou uma pessoa boa, eu mereço o céu. E aí, ou você joga a barra lá em cima, não pode ser igual a essas pessoas, esses irmãos tudo largado aí, eu tenho que ser um santo, a Bíblia diz para eu ser santo. Aí você joga um padrão moral lá em cima, que você jamais pode sequer pensar uma coisa ruim, senão você já está em pecado, e aí você nunca consegue atingir esse padrão, e por consequência você sempre vive frustrado. Ou seja, os 2 padrões são estabelecidos por quem? Por nós. Se não vai dar certo, porque quando Jesus fala assim, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele está pedindo algo impossível para eu fazer. Eu não consigo fazer. Agora, se eu não consigo fazer, se eu não consigo chegar nesse padrão de perfeição,
por que é que Ele pede para eu fazer? Se eu não consigo atingir isso aqui, por que é que Ele pede para eu fazer alguma coisa que eu não consigo? Nós sabemos que Jesus quer o teu bem, amém? Ele quer que você seja mais parecido com Ele. Então aqui nós vamos aprender algumas coisas, por isso que o nome da série é Imperfeitos. Pois bem, qual é a coisa mais estranha que você já fez para atingir a perfeição? Cada um de nós temos uma mania, né, gente? Vou confessar, cadê a minha esposa? Intimidade do casal. A minha esposa, ela tem uma mania de, antes dela ir deitar, o lençol, gente, tem que estar impecável, tem que estar assim, lisinho, tem que estar arrumado. E você que é homem, você já talvez argumentou com a tua esposa a esse respeito, falei, meu bem, a hora que eu puxar, o lençol já não está mais arrumado, a hora que eu deitar, você pode deixar essa parte aqui para mim? Não, pois não dá, e aí fica naquela briga, às vezes eu deixo, arrumo ali, né, do jeito que dá, às vezes eu vou deitar, tá lá, tá tranquilo, às vezes tem um sábado, tem um feriado, um dia que você deixou lá, e aí na hora de eu deitar, já está lá pronto para me receber, né? Tem aqueles dias de feriado, que às vezes você nem em pijama, você não tirou o dia inteiro, aí você vai voltar a tirar uma sonequinha da tarde, já está pronto para te receber, mas para ela não está pronto, tem que ir lá, tem que esticar o lençol, não, porque eu gosto, eu já desisti, já faz anos que eu estou tentando, eu já desisti, eu levanto, eu ajudo a arrumar, ok, tá bom, a hora que eu tiro, na minha cabeça, para que isso, né? Mas, enfim, cada um de nós temos uma mania de perfeição. Alguns de vocês talvez tenham aquela mania de arrumar as fotos, chega num lugar, está meio torto, arrumar quadro, está torto, não está perfeito na tua mente. Cada um de nós, a minha sogra, por exemplo, falar que ela não está aqui, né? Minha sogra, a gente usa lá um copo descartável, vai lá na casa dela, usa um copo descartável, põe iogurte, põe uma coisa, não pode jogar no lixo direto, você tem que ir lá passar uma água primeiro, para depois jogar no lixo, mas já não vai no lixo, já não está tudo sujo. Cada um tem uma mania, querido, nenhuma dessas aqui é certo ou errado, mas nós temos um padrão de perfeição, às vezes esquisito. Às vezes a gente joga uma barra lá em cima, a cama tem que estar arrumada, não vou jogar o lixo aqui, senão vai feder, sei lá, nós criamos a nossa coisa, o quadro não pode estar fora do lugar, quando você vai no teu escritório, as coisinhas têm que estar tudo certinho, não pode ter um papelzinho fora, enfim, nós criamos um padrão de perfeição para tantas coisas, mas às vezes, na área mais absoluta que nós deveríamos buscar a perfeição, a gente não busca. Às vezes os quadros lá dentro da nossa alma eles não estão nem tortos, né? Já caíram no chão, estão tudo meio atravessado, né? O lençol da nossa alma está tudo engruvinhado, tudo amassado, às vezes está até sujo, e às vezes a gente não dá bola, nós começamos a olhar para as coisas que nós conseguimos fazer. E o primeiro ponto que eu tenho para te dizer, muito simples, é algo que você já sabe, nós não somos perfeitos. Nosso padrão de perfeição dá um glória a Deus, glória a Deus, nós não somos perfeitos. Então isso talvez seja um alívio para algumas pessoas, né? Você pode dizer para alguém que está ao teu lado, fala assim para ele, você não é perfeito. E aí ele vai dizer assim, você também não é, ele está pensando o quê? Já começa a briga, não é isso, calma. Romanos 3 vai dizer assim que todos pecaram e foram separados, foram destituídos, foram afastados da glória de Deus. O mesmo livro de Romanos vai dizer que não tem um justo sequer. Ele vai olhar e dizer assim, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. E aí é meio assustador isso, você precisa entender o que é o pecado. Todos pecaram. A palavra pecado, no grego, ela é um pouquinho mais complicada do que para nós, assim, só pecado. Pecado significa não só errar o alvo, literalmente significa errar o alvo, mas o sentido que eles davam se chama hamartano, é a palavra. Não é só errar o alvo, pensa num alvo assim com vários círculos, é errar o centro do alvo. Então não é que eu errei o alvo no sentido assim, nossa, eu larguei minha mulher, fui pegar um monte de outras coisas, e aí errei o alvo. Não, ele está falando que você errou o centro do alvo. Porque às vezes nós colocamos o alvo grandão e assim, não, eu posso fazer isso. Não, ainda estou com essa esposa aqui, mas de vez em quando eu dou uma puladinha para fora. Não, eu faço isso aqui tudo certinho, 90% dos meus negócios são lícitos. Só esse 10% aqui que dá um lucrinho a mais, que ele não é. E aí, então, mas eu ainda estou no alvo. Não, ele está falando que a questão do pecado aqui é quando eu erro o centro do alvo. E aí nós começamos a chegar à mesma conclusão. Porque quem de nós não erra o centro do alvo? Ou seja, quem de nós não peca? Então, você começa a chegar à mesma conclusão do primeiro. Puxa, eu também não consigo. Eu também não consigo passar uma vida inteira sem pecar. Todos nós queremos fazer um bom trabalho, não queremos, querido? Lá no teu trabalho você quer ser excelente, lá na tua empresa, na tua casa, você quer ser um bom marido, você quer ser um bom pai, todos nós queremos fazer um bom trabalho, mas há uma diferença entre fazer um bom trabalho
e fazer um trabalho perfeito. Quando eu morava em Curitiba, morava numa casa, morava na esquina, e aí tinha um gramado. Quem já teve uma casa, ou quem tem uma casa, tem um gramado, sabe como é que é, né, querido? Principalmente começa essa época aí, chove, você corta a grama hoje, amanhã já está alta, e era uma esquina inteira assim, então eu passava assim um bom tempo lá cortando grama, né? Cortava a grama, e aí dali uma semana, duas, dependendo da época, já estava grande de novo. Falei, meu Deus, tem que começar tudo de novo. Mas eu tinha uma satisfação quando eu terminava aquela jornada de trabalho, né? Corta a grama aqui, daí vai passar os cantinhos e pega o aparador e vai. Aí eu chegava, ficava lá na esquina assim, eu ficava admirando o fruto do meu penoso trabalho, né? Falei, olha como a grama está bem cortadinha. Daí eu começava a andar e já começa a vir uns passarinhos ali, né? Começa a vir uns passarinhos para ver se tem alguma minhoquinha passando. E aí, às vezes eu começava a andar ali naquele gramado que eu recém tinha cortado, tinha aquela sensação, nossa, que perfeito que tá, ficou bonito. E aí quando eu olhava num canto, sempre tinha um pedacinho que tinha passado. Sempre tinha uma graminha que estava fora do padrão, tinha um mato que não devia estar ali, tinha um galho que estava caindo, ou seja, e aí às vezes eu já tinha guardado a máquina, às vezes eu já tinha guardado tudo, né? Já tinha sacado tudo, falei, meu Deus, aí ia lá com a mão para não ficar aquele pedaço, enfim. Existe uma grande diferença entre você ter a sensação de ter feito um bom trabalho e um trabalho perfeito. Poucas vezes eu tive a sensação assim, nossa, esse gramado ficou perfeito, mas o problema é que dali 2, 3 semanas tudo voltava. Eu não sei se você já teve essa sensação, se você vive na face da terra, talvez você já teve, que você faz um negócio, você faz um serviço, você trabalhou muito para conseguir um objetivo na tua empresa em algum lugar, e você atinge, é como o meu gramado, pronto, cortadinho, bonito, e aí você fica feliz, consegui atingir, mas dali a 2 semanas, ou dali um mês, ou dali a alguns meses aquele dinheiro acabou, ou dali a pouco tempo aquela sensação já foi, porque agora existem outras demandas, surgiu um imprevisto, e aquela situação que estava perfeita, não, agora está perfeita, estou na minha casa, comprei meu carro, estou com meu bom negócio, mas daí vem uma situação de saúde familiar, você não tem o que fazer, não tem às vezes doenças que o dinheiro não consegue resolver, você simplesmente tem que confiar, situações emocionais, às vezes vem uma tristeza que você não sabe de onde vem, e está tudo certo, você olha ao redor, parece que está tudo certo, mas aquilo que antes era perfeito, aquele dia era perfeito, passou rápido, porque é como férias, é como aquela viagem que você programou o ano inteiro, e é maravilhoso enquanto dura, mas você sabe que acaba, você sabe que depois a vida volta ao normal, e se a tua felicidade, se a tua sensação de plenitude, que é onde eu vou entrar daqui a pouquinho, estiver baseada só no sentimento, só na conquista que você consegue ver, querido, sinto lhe dizer, tua vida jamais vai ser perfeita, e pior, ela jamais vai ser plena, ela jamais vai ser completa, porque ela está baseada em coisas que perecem, ela está baseada em coisas que têm um fim, ela está baseada em coisas que não foram feitas para trazer essa sensação para você, estou completo, estou pleno. Você está comigo até aqui? Então você já entendeu que você não é perfeito. E aí vem uma notícia boa, que nós servimos a um Deus perfeito. Salmo 18 vai dizer assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Foi o que nós fizemos aqui com as crianças, com a Esther e com o Otávio. A palavra do Senhor é confiável, no sentido de que, ela não é que nem as nossas leis, que uma hora é certa, outra hora é errada. Ela não é que nem a nossa filosofia hoje do mundo, que hoje você pode isso, amanhã você não pode aquilo. Não, ela é confiável, porque ela é plena, ela já foi provada, ela é confiável, o caminho de Deus é perfeito, a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19 vai dizer assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você quer saber qual é a solução para não viver mais naquele vale da sombra da morte que às vezes se abate sobre nós? Medita nessa lei de dia e escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Você entende aonde que entra o papel da lei em nós? Ela não é simplesmente para nos julgar, mas ela abre o nosso entendimento a respeito de onde está o alvo, onde eu estou errando, mas ela ainda não é o final, porque eu e você volta e meia erramos. Agora, Jesus também foi examinado, igual a nós. Se nós fizéssemos esse exercício aqui com Jesus, Jesus também foi examinado, ele foi tentado em todas as coisas que eu e você. Porém, tem esse porém. Hebreus capítulo 4 vai dizer assim, a respeito de Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Como? Por quê? Eu não sou Jesus, né? Verdade, querido, você não é Jesus.
Você é irmão de Jesus? Sim ou não? Você é filho de Deus? Você reconhece que Ele é teu Salvador, que não há outro caminho se não for Ele? Pois bem, então deixa eu te dizer que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. É promessa, é Ele que diz, não sou eu, é a promessa dEle. É isso que eu estou convosco até o final dos tempos. Eu vou, me assento à destra de Deus, mas eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e vocês farão obras maiores do que eu faria. Então isso significa que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre mim. E por que é que eu não consigo agir? Eu entendi que eu não sou perfeito, mas eu sirvo a um Deus perfeito. Jesus foi examinado de diversas maneiras. Quando ele está diante de Pilatos, Pilatos 3 vezes faz 3 declarações a respeito da inocência ou da inculpabilidade de Jesus. Eu coloquei o texto lá para você, só para você se situar. João capítulo 18, Pilatos vai falar assim, o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de condenação. Pilatos era um representante do povo, e ele olha assim, ele não fez nada de errado publicamente. No capítulo 19, na página seguinte da tua Bíblia, está escrito assim, Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, pela segunda vez, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de condenação. E o povo lá, vai, e pela última vez, versículo 6 diz assim, ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem. Quanto a mim, eu não encontro base para acusá-lo. Na nova versão transformadora vai dizer assim, eu o considero inocente. Significa que nós não somos perfeitos, mas Jesus é. Jesus veio, Jesus passou pelas mesmas tentações que nós, Jesus passou pelas mesmas situações que nós, porém sem pecado. E o que isso quer dizer? A palavra perfeito aqui é uma outra palavra grega, que ela significa completo. Ela vem da palavra teleos. Por que eu estou dizendo isso? Lá na cruz, quando Jesus morre, ele diz uma frase, antes de ele morrer, ele fala assim, está consumado. E essa palavra consumado, ela vem da mesma raiz, em algumas outras traduções vai estar escrito assim, até telestai, que é a mesma palavra para perfeito. Então, perfeito significa também consumado ou completo. O nosso português ele é um pouquinho limitado, por isso que às vezes para a gente conseguir extrair um pouquinho melhor, nós temos que ir mais profundo. Então perfeito, quando Jesus fala assim, sede perfeitos, ele não está dizendo o meu nível de perfeição, o teu padrão de perfeição, ele está falando assim, seja completo, seja consumado. E nós já entendemos, você já concluiu assim como eu, que eu não consigo viver sem pecar, eu não consigo filtrar todos os meus pensamentos sem pecado, mas eu tenho alguém que fez isso por mim. Eu tenho alguém que vai trazer o sentido na minha vida de plenitude, de completo. Lembra que eu falei para você a respeito de férias, a respeito de descanso, a respeito de você buscar coisas externas que venham te dar uma sensação de plenitude? Lembra? Você lembra? Foi agora há pouco, lembra? Ok, você nunca vai conseguir fazer isso sem a obra de Jesus. Porque ele fala assim, a única maneira de você se sentir, está consumado, terminei de cortar a grama e nunca mais ela vai crescer de novo, vai ficar bonitinha assim para sempre, ou seja, as situações da vida vão permanecer assim, é só em Jesus. A gente acabou de cantar aqui, não cantamos? Só em Jesus eu encontrei, e aí passamos 3 versos fazendo uma lista, de coisas que a gente encontrou em Jesus, amor, vida, fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus, querido, é por isso que a gente canta. Nós temos tentado te ensinar isso há tanto tempo aqui nesse lugar. Nós não fazemos um momento de louvor uma prévia para a palavra. Nós não temos um momento de louvor de entretenimento para que as pessoas se sintam bem. Olha que legal, um momento de louvor significa elogio. Elogio é para quem? Não é para mim, não é para ninguém que está aqui em cima. É para quem? Para Jesus. Então cada palavra que nós cantamos aqui, ela tem que estar carregada de um significado. Se você dar um significado para essas palavras que nós cantamos, você vai começar a perceber a ação do Espírito Santo diferente na tua vida. Nas situações que você tiver difícil lá na tua semana, quando tiver uma situação muito complicada na tua empresa, sabe o que você faz? Coloca um louvor tocando, mas um louvor que fale a respeito dele, a respeito de quem Deus é, do que Ele faz. Não só para afagar o teu ego, vai dar tudo certo, é só vitória, é só alegria. Isso é bom, isso tem o seu momento, mas no momento de crise não é isso que você precisa.
Você precisa entender o quão grande é o Senhor. E para entender o quão grande é o Senhor, você precisa de músicas que falem mais a respeito dele e mais a respeito do que ele pode fazer e menos a respeito da tua incapacidade. Eu sou o pecador, o Senhor tem misericórdia de mim. Isso tem o seu lugar, tem o seu valor, você precisa saber disso. Mas no momento da crise, no momento da dificuldade, você precisa saber qual é o tamanho do teu Deus. Ele é perfeito. Perfeito significa sem falha, consumado, completo. Ele é tudo o que você precisa. Guarde isso. Tudo o que você precisa para ser feliz, querido, está em Deus. Tudo o que você precisa para se sentir pleno está em Deus. Nada do que você venha conseguir além de Deus vai te trazer essa plena realização. Vai trazer felicidade? Vai, momentânea. Vai trazer um senso de prazer? Vai, momentâneo. Mas depois da bebida vem a ressaca. Depois de um pico de adrenalina, vem a depressão, ou vem, agora eu preciso de mais. Enfim, depois de todas essas coisas que a gente tenta buscar na face da terra, sempre vem um fim. E o fim é, eu preciso de mais. Agora, quando você experimenta a presença de Deus, você tem um entendimento de que, não é o melhor lugar do mundo para eu estar. Eu estou no lugar certo. As coisas ao meu redor podem não estar assim tão certas, pode ter algumas circunstâncias, mas lembra do que eu falei aqui para a Esther e para o Otávio? Nós não vivemos de acordo com aquilo que nós vemos, nós não vivemos de acordo com aquilo que nós sentimos, nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. Tem dias que eu não enxergo quase nada, falei, meu Deus, cadê a luz, Pai? Onde é que está? Está difícil aqui, eu não estou nem enxergando nem o caminho. E aí você caminha pela fé, você pisa sobre as águas, fé, certeza daquilo que eu não enxergo. Tem dias que eu não estou assim, me sentindo tão próximo de Deus. Tem dias, Senhor, onde tu estás? Tem um monte de salmo aqui que Davi vai ter o mesmo sentimento. Senhor, tu se escondeste, Pai. Meus inimigos se levantam ao meu redor. As coisas está tudo desmoronando. Pai, onde tu estás? Zombam de mim aqui e ali. Aonde tu estás? Tem vários salmos dizendo sobre isso. Mas eles sempre terminam, porém, eu descansarei no meu Deus. Ao Deus que é o meu refúgio, o Senhor da minha salvação. Querido, nós não podemos andar nessa terra baseado naquilo que a gente está sentindo hoje. Você não vem para a igreja no dia que você está se sentindo bem. Você não vai para o PG só no dia que você está feliz. O dia que você está triste, o dia que você está mal, o dia que você não quer sair de casa, parece que está tudo uma desgraça, esse é o dia que você tem que ir para a igreja, esse é o dia que você tem que ir para o pequeno grupo, esse é o dia que você tem que abrir a Bíblia, esse é o dia que você tem que falar assim, Senhor, não consigo orar, Pai. Põe uma oração lá, põe um louvor ali tocando, deixa aquelas palavras orarem por você, dali um pouco a tua mente, ela se acalma, os teus pensamentos são trazidos cativos e você começa a entender qual é a verdade daquilo que você crê. Por quê? Porque as coisas desse mundo, elas são afogadas pela verdade de Deus. Elas não são afogadas quando você fala assim, não, hoje essa semana eu não vou pecar. Não, hoje eu não vou falar de ninguém. Não, hoje eu não vou me irritar. Hoje vou fazer um propósito, sair de casa assim na bênção. Passou um cara, buzinou, cortou o meu caminho. Vai abençoado, glória a Deus. E nesse dia, 5 minutos da tua vida você consegue ficar assim, um dia talvez. Mas tem tantos versículos te dizendo assim, aquele que está em pé, cuide para que não. Aquele que diz que não tem pecado, já se lascou, já trocou, as pés pelas mãos, já está tudo errado. Terceiro e último. Então, primeiro, nós somos imperfeitos. Segundo, nós servimos um Deus perfeito. E aí o terceiro vem a verdade para nós, estamos sendo aperfeiçoados. Mas como? Existe uma palavra aqui, talvez muito pouco explanada, chamada graça. Graça não é só um favor imerecido, é muito mais do que isso. Colossenses, Paulo escreve para os irmãos lá de Colosso, capítulo 2, verso 10, ele diz assim, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e toda a potestade. Essa é a Almeida Corrigida Fiel. Estais perfeitos aonde? Nele. E ele fala que ele é a cabeça de tudo, ele é o líder. O mesmo texto, na Nova Versão Transformadora, uma linguagem um pouquinho mais atualizada, diz assim, portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão. Quando é que eu estou completo? Só em Jesus, querido. Só em Jesus nós nos sentiremos completos. O chamado para ser perfeito não deve te desencorajar. Não deve olhar para você e dizer assim, eu estou tentando, mas eu não consigo. A ênfase não está em alcançar
impecabilidade total. Olha, Senhor, me leva, eu, Elias, né, Pai, pode me tirar aqui, eu, Elias e Enoque, Senhor, nós três, leva a gente, não vai precisar morrer, arrebata a gente. Não está em alcançar a impecabilidade total, meu amado, está em ser completo. Agora, nós já vimos que eu não consigo ser perfeito, e eu não consigo viver sem pecado. Como é que eu faço então? Eu preciso dele. É aí que vem a palavra graça, que Jesus fez na terra o que eu não conseguia. Nós lemos o texto, que ele veio para cá, e ele foi tentado pelas mesmas coisas, porém sem pecado, e quando ele vai até a cruz, ele diz assim, ó, está consumado, está terminado. Significa que se você reconhecer isso, se você de fato crer no seu coração, a atitude de Jesus, a vida de Jesus, a justiça de Jesus, vem sobre a tua vida, e aí você deixa de viver uma vida de apenas aparência religiosa, porque você vai ver Jesus também se comunicando com essas pessoas aqui no mesmo capítulo 5 de Mateus. Ele vai falar assim, ó, a justiça de vocês tem que exceder em muito a dos fariseus. Está aqui no capítulo 5, no mesmo sermão de Jesus, está aqui, ó. E o que ele pede? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos mais eruditos da época. Os fariseus eram os religiosos de maior conhecimento da época a respeito da lei. E ele fala assim, ó, Jesus fala para a multidão, não está falando para os irmãos, os santãos. A justiça de vocês tem que exceder muito a dos fariseus. O que ele está querendo dizer com aquilo? Que aquela turma, apesar de ir na igreja, apesar de estar pregando a palavra de Deus, apesar de estar lá à frente, levando o sacrifício do povo e tendo uma vida aparentemente religiosa, eles não tinham uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É a tua vida. É quando você enfrenta as lutas e dificuldades, e às vezes você erra, às vezes você cai, mas você reconhece, você imediatamente, né, baixa a tua cabeça, pede perdão, segue. Você não conhece tudo de todas as coisas da palavra de Deus, mas o pouco que você conhece, você tenta praticar. Isso é uma pessoa piedosa. E é isso que Jesus está falando assim, ó, não adianta ser o beato, não adianta ser o religioso, não adianta ser aquele que vive falando assim, a unção de Deus está aqui, ou foi céu na terra, o culto hoje, e vamos, o Senhor quer que nós prosperemos, olha o que está acontecendo comigo. Não adianta viver isso aí, falar isso aí, se eu não viver o básico da palavra. Se por trás de tudo isso, eu continuo fazendo as coisas, não estou nem aí, coisas que desagradam a Deus, coisas que desagradam a muitas pessoas, eu não estou nem aí. Nosso objetivo não é imitar pessoas religiosas, amém? Teu objetivo não é simplesmente me imitar. Paulo fala, sede meus imitadores, mas como eu sou de Cristo, o alvo é Cristo. Se você enxergar Cristo na minha vida, Cristo nas minhas atitudes, me imite, mas me imite porque eu estou imitando Ele, não me imite porque, o guru aí, olha assim, o ungidão, esse aqui é o supra-sumo da terra. Não, meu amado, isso aqui não é bíblico, sabe, adoração a homens, seguir a homens, ter um homem como padrão, esse cara, depois de Deus, é ele aqui na terra. Não, meu amado, não é isso. O objetivo nosso todos é sermos imitadores de Jesus. Se você vê algo em mim que reflete Jesus, imite. Se você vê algo em mim que não reflete Jesus, esse sou eu, essa é a minha carne, luta tanto quanto você, as mesmas dificuldades que você. Entende isso? Amém? No Sermão da Montanha, Jesus disse que os líderes religiosos eram admirados por muitas coisas, mas não eram admirados por aquilo que eles mais deveriam ser admirados. 1924, Olimpíadas. Um homem chamado Eric Liddell foi correr uma corrida dos 400 metros. Teve toda uma polêmica lá, ele era um cristão, um presbiteriano, ele não queria correr porque era um domingo, e a prova ia ser num domingo, e foi um bafafá, e ele deixou de correr por causa de tudo isso. Tem aquele famoso filme Carruagens de Fogo, um filme bem antigão. Teve, eu acho que um filme mais moderno que fizeram a respeito dele. O que eu quero ressaltar a respeito da vida do Eric Liddell não é simplesmente que ele foi fiel àquilo que ele acreditava, numa Olimpíada, medalha de ouro na Olimpíada, inclusive, nos 400 metros. Foi que o depoimento de algumas pessoas que viveram com ele. Depois que acabou as Olimpíadas, a vida do Eric Liddell não era simplesmente agora viver da fama, eu sou o melhor do mundo, eu sou o mais rápido do mundo dos 400 metros.
ele decidiu se tornar um missionário na China em um dos momentos mais complicados daquele país. Mais tarde, os japoneses invadiram a China e ele ficou preso num campo de concentração lá, durante muito tempo. E eu peguei aqui um depoimento de 3 pessoas, coisa simples, a respeito da vida do Eric Liddell. Não tem nada a ver com a medalha de ouro dele, não tem nada a ver com a conquista aparente dela. Pessoas que conheceram ele no campo de concentração. Um disse assim, você saía das suas reuniões como se tivesse recebido uma dose de bondade. Você já conheceu alguém assim? Depois que você sai da presença dela, depois que você sai de uma conversa, parece que você recebeu uma dose de bondade, parece que você, nossa, me senti diferente. É algo de Deus que aquela pessoa carrega. Outra pessoa disse assim, você sabia que estava na presença de alguém completamente puro. Puxa, qual foi a última vez que a gente teve essa sensação? Não, estou diante de uma pessoa que a boca dela realmente só sai palavra que edifica, não sai qualquer coisa. Uma terceira pessoa disse assim, é raro de fato quando uma pessoa tem a sorte de conhecer um santo. Ele chegou tão perto disso quanto qualquer um que eu já conheci. Não sei qual era a atitude que o Eric Liddell teve, mas nós estamos falando de um conceito de ele não está numa igreja pregando. Ele não está num altar de terno e gravata e conseguindo passar uma coisa, uma eloquência. Olha, a gente me ouça, aí eu ponho uma música de fundo, deixo as luzes um negócio assim, cria um clima e cito uns versículos bacana, eu consigo mover você emocionalmente. Ele não está falando disso. Ele está falando de vida na vida, num campo de concentração, onde eu estou falando de Deus para você aqui agora, mas daqui a pouco eu estou carregando pedra, daqui a pouco eu estou sendo açoitado, daqui a pouco eu estou sendo ameaçado de morte, e eu continuo vivendo de acordo com aquilo que eu creio, não de acordo com aquilo que eu estou vivendo, porque eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo oprimido, estou me sentindo abandonado, cadê meu país? Estou preso, e ainda assim eu estou impactando a vida das pessoas. Sabe o que é isso? Ele está sendo perfeito, e de fato, se você for estudar a vida do Eric Liddell, o versículo preferido dele, sabe qual era? Mateus 5, 48. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se concentre então, querido, em desenvolver o caráter de Deus. Sabe, eu quero ir para a conclusão dessa palavra assim. Qual é a prática, pastor? Eu já entendi, eu não sou perfeito, eu já entendi, nós servimos a um Deus perfeito, eu já entendi, nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas como eu faço? Aqui vem a prática para você agora. O que eu faço? Se concentre em desenvolver o caráter de Deus. Não se concentre, não vou pecar essa semana. Não se concentre, não, agora eu vou ler a Bíblia inteira, tudo em um mês. Não se concentre nisso. Se concentre em desenvolver o caráter de Deus, que você vai pecar cada vez menos. Se concentre em desenvolver o caráter de Deus, que você não vai conseguir ficar sem a instrução, o bom alimento da palavra de Deus. Se concentre em desenvolver o caráter de Deus, que você vai ficar mais parecido com Jesus, e você não vai ficar precisar se preocupar em encontrar um mentor, encontrar uma referência, porque Ele vai colocar no teu caminho, meu amado. Se concentre em desenvolver o caráter de Deus, pare de tentar ser perfeito. E fique feliz por você estar sendo aperfeiçoado. A perfeição que você precisa só pode vir dele que consumou todas as coisas. A perfeição que eu preciso, eu não consigo, porque o meu padrão não atinge nunca. Só pode vir dele. Então eu não sou perfeito. Ele é perfeito. E eu estou sendo aperfeiçoado. Por onde eu começo? Desenvolva o caráter de Deus. E segundo, seja sincero. É simples. A prática dessa palavra hoje, da primeira palavra da nossa série Imperfeitos, é simples. Se concentre em desenvolver o caráter de Deus e seja sincero. Quero terminar falando sobre sinceridade. Sem sinceridade, nenhuma outra virtude que você pode desenvolver ou tentar desenvolver tem valor. Querido, se você não for sincero naquilo que você faz, nenhuma bondade aparente, caridade aparente tem valor. Porque se eu não sou sincero, eu posso mostrar para os outros, postar no Instagram, olha como eu ajudo as pessoas, olha como eu me preocupo com a causa social, olha como eu sou uma pessoa de bem, olha como eu tenho sucesso, eu vou postar evidentemente as melhores fotos que eu tenho, com os melhores ângulos que eu tenho, com a melhor legenda que eu puder ter, às vezes vou copiar uma poesia, um lugar, eu vou criar um monte de coisas. Se eu não for sincero, o que eu estou sendo? Jesus já disse, fariseu. Está lá com a roupa bonita, está lá com a estola sacerdotal, está lá com o reconhecimento das pessoas, está com a letra na boca, está com a palavra na boca, mas por dentro Jesus fala assim, sepulcro caiado. O que era caiado? Por fora está bem bonito, está bem branquinho, mas por dentro carrega uma carne podre, ossos podres.
Se você quer ser perfeito, você deve ser, porque Jesus fala, é uma ordem, sejam perfeitos, se concentre em desenvolver o caráter de Deus e ser sincero, ser verdadeiro. Querido, eu não consigo compactuar com muitas supostas pregações aí de fora. Eu não consigo viver esse tal de evangelho triunfalista aí de fora. Eu sou sincero com vocês. Posso perder pessoas, posso perder talvez a amizade de alguns, posso perder talvez a admiração de outros, mas eu não consigo deixar de ser sincero àquilo que eu creio que a palavra de Deus nos instrui. E não é isso. Qual é o evangelho de Cristo? Sabe, há poucas semanas atrás, eu voltei de Israel, eu voltei da Jordânia, e o que eu vi lá, eu não estou falando que a terra santa, nada, o que eu vi lá em termos de onde essas pessoas saíram para mudar o mundo, não tem nada a ver com as coisas aqui dessa terra. O que eu vi lá não foi nada assim, Jesus apareceu para mim e tal. O que mais me impactou é que não tem nada lá, só tem deserto. Como é que Deus vai tirar uma pessoa que vive nesse lugar, nessa vila? Sabe, não é nem que nem nós aqui, né, que tem as estações do ano, tem fruto, tem mais, e tem mar, tem um monte de coisa. Não, tem aquilo ali, e fora daquilo ali não tem mais nada. Como é que Deus tirou essas pessoas que saíram desse lugar para mudar a história da humanidade entre antes e depois daquilo que Jesus fez? É impossível alguém ter um plano desses para mudar o mundo se não for sincero. Todos eles, com exceção de João, morreram pela causa. Como é que você vai morrer por uma mentira? Todo mundo, a hora que aperta, você entrega. A hora que você aperta, a hora que a crise vem, você entrega. Não quero isso aqui. Não, nem estava falando, estava brincando, não. Todos eles, com exceção de João, morreram pela causa. Sabe, eu vejo, às vezes, essas coisas sendo faladas por aí, e o que me resta é ser sincero. Eu estou sendo sincero com você. Você precisa ser perfeito, como Jesus foi perfeito. Mas eu sou sincero com você, que nem eu sou perfeito à medida com o padrão que eu quero. E por isso a palavra diz para você, como diz para mim, e é isso que eu estou terminando hoje aqui contigo, que se não for nele, querido, nele, o que não vier dele vem do maligno. Se não for nele a fonte da tua prosperidade, você não tem prosperidade nenhuma, você é pobre. Tudo que você tem na vida é apenas só dinheiro. Se não for nele, a suposta felicidade que você tem não é felicidade, porque está baseada em coisas, está baseada em quanto eu posso viajar, enquanto eu consigo morar aqui, enquanto eu tenho esse carro, enquanto eu tenho coisas. Sabe, meu amado, o que Deus te chama para ser e fazer é muito maior do que você consegue enxergar. Esse é o evangelho de Cristo, é para nós vivermos segundo isso, é para você levantar de manhã na segunda-feira e ver, poxa, ainda não estou morando no lugar que eu gostaria, poxa, ainda não ando no carro que eu gostaria, poxa, os negócios estão difíceis, poxa, talvez o nosso país venha enfrentar algumas situações difíceis, e você levanta e vai, mas o que te faz levantar de fato e crer e seguir adiante não são essas coisas. É, Senhor, apesar de tudo, Tu estás comigo. Nada, Ele vai dizer para nós, que nos separará do amor de Cristo? Nem angústia, nem tribulação, nem espada, nem coisas do presente, nem coisas do futuro. Nada me separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Esteja nele, se concentre nessas duas coisas, meu amado, em desenvolver o caráter de Deus, sabe? E a prática desse desenvolver o caráter de Deus, Paulo diz para Timóteo, seu discípulo Timóteo, ele fala no capítulo 1, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé sincera. O que eu faço aqui? A NVI vai trazer uma fé não fingida. A tradução mais antiga da Almeida vai trazer uma fé sem hipocrisia. Um coração puro e uma consciência limpa tem que acompanhar uma fé sincera. Em todo o tempo. É melhor trabalhar para você ser mais piedoso do que fingir ser perfeito. Entende? É melhor trabalhar para você ser uma pessoa mais sincera naquilo que você faz do que fingir ser perfeito. Não vou demonstrar as minhas falhas para vocês, nunca. Não vou demonstrar para vocês que eu posso passar por uma situação financeira difícil, porque isso não é reflexo de um filho de Deus. Quem é que disse? Foi o evangelho da prosperidade que te disse? Foi a teologia do coach que te disse? Foi o triunfalismo que te disse? Pode até ser, mas não foi o evangelho de Jesus Cristo para você. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso é mistura. Isso é a coceira dos ouvidos que Paulo fala para Timóteo, que nos últimos tempos o ouvido das pessoas ia coçar para ouvir falsos mestres dizendo assim, tudo vai dar certo para você sempre, o tempo todo, você foi criado para ser um rei e reinar aqui nessa terra. Meu Deus do céu, não é de se assustar. Por quê? Porque no final dos tempos o amor de muitos esfriaria.
Por que esfriaria? Porque eles tiraram os olhos de Cristo e colocaram os olhos na terra. Meu amado, eu trouxe para você na palavra das eleições. Volte lá na internet e ouça a palavra das eleições no dia da eleição passada, a respeito do que pode acontecer e o que não pode acontecer. Aonde é que está a nossa esperança? O que é que vai acontecer conosco? Por último, em vez de ficar com raiva de alguém que nos ofendeu, nós devemos dar o primeiro passo para a reconciliação. Isso é buscar se concentrar no caráter de Deus e ser sincero. O que eu tenho que fazer, pastor, para fazer a vontade de Deus para mim na minha vida? Se concentre em desenvolver o caráter de Deus e ser sincero. Exemplo, está com raiva de quem te ofendeu? Ore, busque e dê o primeiro passo para a reconciliação. Em vez de simplesmente tentar evitar uma traição sexual, por exemplo, procure erradicar a luxúria do teu coração. Não tente, não acertei só o meio do alvo, não. Tente buscar no Senhor. Ao invés de tirar vantagem das coisas que estão dando errado, esse marido não presta, essa mulher não presta, eu vou procurar uma oportunidade para eu pular fora desse relacionamento. Ao invés de se concentrar apenas nisso, se concentre em ser fiel aos votos que você fez lá naquele dia de casamento. Sabe, olhar para você primeiro, depois para o teu cônjuge. Ao invés de se concentrar em fazer juramento, voto religioso, vou fazer isso, vou fazer um jejum, vou fazer aquilo, e aí depois não cumprir, se concentre em apenas falar a verdade. Se concentre em ser sincero naquilo que você faz. Ao invés de querer punição para alguém que te feriu, procure fazer o bem para essas pessoas. Ao invés de apenas amar o próximo, Jesus fala no Sermão do Monte: ame os seus inimigos. Tudo isso, você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei quando estou escrevendo essa palavra. Senhor, nem eu não consigo fazer isso aqui. E aí eu termino com o texto de Hebreus capítulo 4. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça para ajuda em momento oportuno. Se coloque de pé, meu amado.